Bora produzir? Professor Vitor Vieira aqui com vocês para a gente resolver algumas questõezinhas de segurança pública. Vamos nessa? Vamos derrubar essa IDECAN? Vem comigo, vamos começar aqui com a nossa primeira questão dessa sequência. Olha só. Tendo em vista as diretrizes e a respeito do uso da força e de armas de fogo pelos agentes de segurança pública, assinale a alternativa correta. Então, o meu foco aqui é uso da força e armas de fogo por quem? Pelos agentes de segurança pública. Então, veja só. O item A me diz o seguinte: o uso da força por agentes de segurança pública deverá obedecer aos princípios de necessidade, proporcionalidade, moderação e conveniência. Tudo perfeito. Devendo desconsiderar a legalidade nesse momento, pelo amor de Deus, pessoal. Como é que eu vou desconsiderar a legalidade no momento de uso da força? Não, eu não posso desconsiderar a legalidade em nenhum momento. Tá? Não tem como no uso da força, não aplica a legalidade agora não. Não, item A, item incorreto. B, os agentes de segurança pública não deverão disparar armas de fogo contra pessoas, exceto, então, qual é a minha regra? É que eu não devo disparar arma de fogo contra as pessoas. Ok, exceto em casos de legítima defesa, própria ou de terceiro, contra perigo iminente de morte ou lesão grave. Está correto aqui o item B. O que é que esse item B está me dizendo? Que eu não posso, como regra, utilizar a arma de fogo contra pessoas. Mas, obviamente, em caso de legítima defesa, seja própria, seja de terceiros, estou autorizado aí ao uso da arma de fogo, mas sempre de forma excepcional, tá? Então, item B está correto, vamos ver o erro dos outros. Item C diz o seguinte: é legítimo o uso de armas de fogo contra pessoa em fuga, que esteja armada ou não, mesmo que não represente risco imediato de morte ou de lesão grave aos agentes de segurança pública ou terceiro. Pessoal, falso demais. Veja, como é que eu vou dizer que eu posso utilizar arma de fogo contra terceiro, contra pessoa em fuga, armado ou não, represente ou não represente risco? Não. Olha a regra, eu não vou utilizar arma de fogo contra as pessoas. Exceção, legítima defesa. A pessoa está fugindo, aí eu vou atirar pelas costas. Não. Não representando risco, não havendo aí, a pessoa não está armada, não representa o risco, não pode ser feita a utilização dessa arma de fogo, tá? Item D, é legítimo o uso de arma de fogo contra veículo que desrespeite bloqueio policial em via pública em qualquer circunstância. Falso também, aqui a ideia é semelhante, tá? A ideia aqui é semelhante. Então, tem um veículo que ele desrespeitou a blitz. Aí eu vou e saio atirando, dou 27 tiros de aviso só para ele parar. Pode fazer isso? Não pode. Tá? Isso não pode estar em desacordo com as determinações legais. E aí, item E, os chamados disparos de advertência são considerados prática aceitável. De forma alguma não existe essa possibilidade da utilização de disparos de advertência. Pô, disparo de advertência, então vou sair atirando aí, né, de qualquer forma? Não. Ah, professor, tirou isso de onde? Isso é bem uma doutrina muito... Pessoal, isso é lei. Isso é lei. Que lei? Olha só, a lei 13.060 de 2014. Lei 13.060 de 2014. Os órgãos de segurança pública deverão priorizar a utilização de instrumentos de menor potencial ofensivo. Menor potencial ofensivo, desde que seu uso não coloque em risco a integridade física ou psíquica dos policiais. E deverão obedecer aos seguintes princípios. Então, primeira coisa, prioridade para o menor potencial
ofensivo. Lógico, desde que isso não coloque em risco a integridade física do policial. Aí lá vem um bandido armado na minha direção, não, eu vou utilizar aqui uma arma de choque. Não. Aí, nesse caso, eu posso agir com arma de fogo, tá? Mas, veja bem, o que é que a gente vai ter, ó? Olha os princípios que eu vou observar. Princípio da legalidade. Olha só, eu não posso deixar de observar a legalidade. Princípio da necessidade, razoabilidade e proporcionalidade. E aí o parágrafo único deste artigo 2º diz que não é legítimo o uso da arma de fogo, contra a pessoa em fuga que esteja desarmada ou que não represente risco imediato de morte ou lesão aos agentes de segurança pública ou a terceiros, e ainda contra veículo que desrespeite bloqueio policial em via pública, exceto quando o ato represente risco de morte ou lesão aos agentes de segurança pública ou a terceiro. Então veja que não é em nem qualquer hipótese que eu vou poder utilizar aqui a arma de fogo contra esse veículo, né, que está desrespeitando o bloqueio policial. Beleza? Então olha só como é importante a gente ter o conhecimento da lei, do que diz a lei, para também não chegar com coisas da nossa cabeça, fonte, vozes da sua cabeça. Não. Você precisa ter o conhecimento da lei para marcar exatamente aquilo que a questão está te pedindo. Tranquilidade? Vamos para mais uma então. Olha só. Em relação ao sistema de segurança pública do Brasil e ao seu cenário atual, é correto afirmar que, letra A, um Estado marcado fortemente pela implementação de um sistema penal pode ser fruto de uma desregulamentação da economia e das relações sociais do trabalho. Olha só que interessante isso aqui, tá? Então, um Estado marcado fortemente pela implementação de um sistema penal, ou seja, o meu foco é o sistema penal. O meu foco não é uma prevenção primária, não, o meu foco é olhar para o sistema penal, é aumentar penas, é aumentar aqui o encarceramento. Isso pode ser fruto de uma desregulamentação da economia e de relações sociais do trabalho. Esse item está correto. Esse item está correto. Qual é a ideia aqui? A ideia é a seguinte: se eu não cuido da economia, eu posso gerar determinadas situações que levem a pessoa ao crime, e aí eu não foco na economia, eu tenho que focar em quê? No sistema penal. Eu já vou focando em uma punição, em um encarceramento, tá? Então, isso significa aí uma desregulamentação de uma economia das relações sociais do trabalho. Professor, fiquei na dúvida, não tive muita certeza desse item A. O que é que eu faço? Eu deixo ele ali, marca ali como uma dúvida, boto uma interrogaçãozinha. Significa que você não vai considerar ele como correto agora, mas também você não está descartando ele. Então você tem que sinalizar, porque depois você esquece o que você entendeu daquele item, né? E aí você sinaliza ali, bota interrogação, bota algum símbolo que você entenda que você vai analisar de novo aquilo ali. E vamos analisar então os outros itens para saber se esse item A realmente é o verdadeiro. Olha só. Item B diz assim: segurança pública é um processo estático e desarticulado, à medida que as necessidades da população mudam ao longo do tempo. Esse item não faz nem sentido. Por quê? Porque se ele está me dizendo que a segurança pública, a necessidade da população muda ao longo do tempo, significa o quê? Significa que eu não posso ter um processo estático, eu tenho que ter um processo dinâmico. Eu não posso ter um processo desarticulado. Eu tenho que ter uma articulação entre sistemas, entre entes, entre políticas públicas, entre Estado e sociedade, tá? Então, o item B está incorreto. O item C me diz o seguinte: a prestação de serviços públicos de segurança engloba apenas a segurança repressiva, sendo a segurança preventiva função da segurança privada. Opa, peraí. E a polícia militar é o quê? Não é preventiva, não. Não é preventiva, não. Eu só tenho uma polícia repressiva, não. Eu tenho também essa polícia que vai prevenir crimes, que vai evitar crimes, tá? Item completamente equivocado. D.
Segurança pública é direito do Estado, dever e responsabilidade de todos. Isso aqui é uma clássica pegadinha das bancas que vão trocar lá o que está disposto no artigo 144 da Constituição. Então, o que é que esses itens vão trazer? Eles trocam essa ideia, né? Porque lá no 144 o que é que a gente tem? Que a segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. Aí vem o item troca. O item diz que a segurança pública é direito do Estado e dever e responsabilidade de todos. Claro que não. Isso está errado. Isso está errado. Vamos então para o item E. Segurança Pública Brasileira é composta pelos seguintes órgãos: Polícia Federal, Polícia Civil e Forças Armadas. Cuidado, Forças Armadas não estão dentro aqui do rol dos órgãos de segurança pública. Forças Armadas não estão nesse rol. E aí, isso aqui é um ponto que parece ser um ponto bem básico, bem bestinha, mas que você precisa conhecer. Você não pode ir para uma prova de segurança pública sem conhecer os órgãos de segurança pública do artigo 144 da Constituição. É básico, não dá, tá? Então, ó, vamos aqui. Quando a gente fala na Constituição Federal, artigo 144, nós temos que entender quem são esses órgãos. E aí, primeira coisa que você vai compreender, eu tenho aqui o chamado rol taxativo. Ou seja, o que está nesse rol do 144 é órgão de segurança pública, o que não está, não é. A gente vai já ver em outra questão que esse tipo de pergunta tem que estar direcionada à Constituição Federal. Por quê? Porque em outras normas a gente vai ter alguns órgãos que não são considerados pela Constituição como de segurança pública, mas que fazem parte sim do sistema de segurança pública. Então, quando pergunta sobre órgão de segurança pública de acordo com a Constituição, você tem que entender que é um rol taxativo. E aí você tem que conhecer esse rol. E aí quem é que vai estar dentro desse rol? Quem são esses órgãos? Você vai ter aqui Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal. Tudo isso aqui no âmbito de quem? Da União. Da União. Dentro da União eu tenho também a chamada Polícia Penal. Só que a Polícia Penal pode ser da União e pode ser dos estados. E aí dentro dos estados eu tenho Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiro Militar, tá? Então, são órgãos de segurança pública, de acordo com o artigo 144. E aí é muito importante você conhecer também o que não é órgão de segurança pública. Não é órgão de segurança pública, que são pegadinhas que sempre aparecem. Por exemplo, nessa questão a gente viu uma dessas pegadinhas. Forças Armadas. Forças Armadas não são órgãos de segurança pública, tá? Eles não estão lá no 144, eles vão estar no artigo 142 da Constituição. E também a outra que sempre aparece, em relação às guardas municipais. Guardas municipais. Aqui a coisa pode mudar? Pode. Mas no momento em que eu gravo esse vídeo, nós estamos em 2023. E nesse momento, Guarda Municipal não é órgão de segurança pública, tá? Simples assim. Guarda Municipal não é órgão de segurança pública. Por que não é órgão de segurança pública? Porque não está no rol do 144. É isso. Ah, mas tem um papel relevante na segurança pública a Guarda Municipal? Claro, tem papel importantíssimo na segurança pública. Mas se a questão estiver falando de órgão de segurança pública de acordo com a Constituição, você tem que marcar que esse item está errado. E tem um detalhe aqui, tá? Porque a Guarda Municipal, ela está sim no 144, só que ela não está no rol, ela está no 144, parágrafo 8º da Constituição. Então vai dizer aqui que os municípios poderão instituir guarda municipal para a proteção de seus bens, serviços e instalações. Então muita atenção a esse rol, isso é muito cobrado e é uma questão que tem que ser uma questão certa na tua prova.
tá? Esse tipo de questão é aquela questão que você não pode relaxar, não pode vacilar de forma alguma, tá? Não dá para vacilar. Beleza? Então, vamos adiante, vamos seguindo aqui para mais uma questãozinha, Nós temos agora uma questão CESP-SEBRASP, que dentro desse mesmo raciocínio aí que a gente estava tendo em relação a esses órgãos, ela pergunta o seguinte, olha só. Considerando a Lei 13.675 de 2018, que trata do Sistema Único de Segurança Pública, o SUSP, bem como as portarias do Ministério da Justiça relacionadas a esse assunto, julgue o item que se segue. São integrantes operacionais do SUSP, entre outros órgãos, as polícias militares, Corpo de Bombeiros Militares, guardas municipais, agentes de trânsito e a guarda portuária. Pessoal, isso aqui está correto. E aí percebam a diferença. Vocês, professor, mas peraí. Eu vi aí que tem aí a guarda municipal, tem aí agente de trânsito, guarda portuária. Isso não está lá no rol do 144. Não está. Mas eu não quero mais saber o que está no rol do 144. O que é que eu quero saber agora? Eu quero saber agora o que é que está no artigo 9º da lei do SUSP. E aí, muita atenção nesse primeiro ponto. Ó. O artigo 9º traz os integrantes do SUSP. Primeiramente, eu tenho integrantes estratégicos. É quem vai ficar só bolando as estratégias. União, Estados, DF, municípios, conselhos de segurança pública e defesa social dos 3 entes federados. E aí, eu preciso conhecer os integrantes operacionais. Ponto importantíssimo aqui dessa lei do SUSP, tá? Que são esses integrantes operacionais. Vejam, eu tenho lá a galera do artigo 144, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal. Olha, a PFF foi vetada por quê? Porque ela não tem uma atuação prática, ela não existe ali na prática, então vetaram ela aqui. Polícias civis, polícias militares, Corpo de Bombeiro Militar, órgão do sistema penitenciário. Lembra, a lei do SUSP ela veio antes da Polícia Penal ser acrescentada lá ao rol do 144. E além desses aqui, eu vou ter, olha só, guardas municipais, institutos oficiais de criminalística, medicina legal e identificação, secretarias Nacional de Segurança Pública e secretarias estaduais de Segurança Pública, Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, Secretaria Nacional de Política sobre Drogas. Aí eu tenho também os agentes de trânsito e a guarda portuária. Então percebam que quando a gente fala de lei do SUSP, quando a gente fala aqui da lei do SUSP, a gente tem um rol maior, um rol mais amplo de integrantes operacionais. E aqui, por exemplo, a Guarda Municipal já entra. Aqui entra a Guarda Municipal, entra agente de trânsito, Guarda Portuária, secretarias, porque aqui eu já tenho aqui uma abrangência bem maior em relação a esses órgãos. Então, muito cuidado com o papel da Guarda Municipal dentro da segurança pública. Ela tem um papel relevante, mas ela não é órgão de segurança pública quando se questiona ali no que diz respeito ao artigo 144 da Constituição. Tranquilidade, vamos avançando então. Vamos para mais uma questão. Acerca do tema segurança pública, assinale a alternativa correta. Letra A. Constituição Federal traz a segurança pública como um direito social. Perfeito, já achei minha alternativa correta. É um direito social? Sim. Se você for lá no artigo 6º, você vai ver logo no caput a segurança como um direito social. Perfeito. Um direito de segunda geração. Um direito que exige prestações positivas do Estado. Prestações positivas do Estado. Tá? Vamos ver o erro das outras. Criação e fortalecimento de redes sociais e comunitárias não agrega a questão da segurança pública, pois esta é dever e responsabilidade apenas do Estado. Isso está errado. Lembra, pelo 144, segurança pública é dever do Estado, mas é direito e responsabilidade de todos. Item C. O município não possui atribuições em relação às ações de segurança pública, pois apenas a União e Estados possuem polícias constituídas. Pessoal, segurança pública não é polícia. Segurança pública não é só polícia. Isso é limitar muito essas ideias de segurança pública.
Tá? Segurança pública é algo maior, é algo mais amplo. O município atua na segurança pública, claro. Como? Primeiro, por meio de suas guardas municipais. Segundo, botando a iluminação na praça, você está atuando na segurança pública. Pavimentando uma rua, você está atuando na segurança pública. Aumentando o número de crianças na escola, você está atuando na segurança pública. Tudo isso é segurança pública. O município tem sim um papel super relevante nessa área, tá? Letra D, desenvolvido pelo Ministério da Justiça, o PRONASSE conta com ações apenas com ações desenvolvidas pela União. Não, a União vai ser sim o órgão principal aqui, não o ente principal, mas eu vou ter ações dos estados e também dos municípios, tá? Letra E, a promoção dos direitos humanos, intensificando cultura de paz, apoio ao desarmamento e de combate sistemático aos preconceitos de gênero, étnico, racial, geracional, de orientação sexual e de diversidade cultural, é um dos focos prioritários do PRONASSE. Atenção ao PRONASSE, você já deve saber que isso aqui não é um foco prioritário. Na verdade, isso aqui é uma diretriz do PRONASSE, tá? Isso aqui é diretriz do PRONASSE. Belezinha? Aliás, fica a dica. Dê uma lida nas diretrizes do PRONASSE. Pegue a lei do PRONASSE e dê uma lida nessas diretrizes, mas leia pensando com a mente aberta dentro da segurança pública. Leia fazendo relações com outros ramos do direito. Leia entendendo o que é pensar segurança pública, tá? Fica essa dica aí. Espero que esse vídeo tenha sido produtivo. Comenta aqui o que você quer ver mais, qual é uma outra dúvida que você tem. Lembrando que eu tenho um curso também de 100 questões sobre segurança pública voltadas aqui para a IDECAM. Vou deixar o link aqui embaixo. Aguardo vocês nos próximos vídeos. Forte abraço. Até mais.